Olá, ouvintes da Band News FM, você que acompanha a gente no seu rádio e também no nosso canal do YouTube. Eu sou Renata Menezes e a gente está em mais uma edição do Band News Entrevista, hoje com pessoas muito incríveis, pessoas maravilhosas que vão tirar dúvidas sobre assuntos incríveis, coisas curiosas. Você vai adorar o programa de hoje. Eu vou começar a minha conversa hoje com a doutora Rosa Landim e o doutor Bruno Landim. Eles são médicos que são referência em medicina integrativa. Atendem aqui em Salvador, atendem no Rio de Janeiro e hoje a gente vai falar sobre isso, medicina integrativa. Sejam muito bem-vindos ao Band News Entrevista. Muito obrigado. Obrigada. É um prazer ter vocês aqui. Eu queria já começar com essa pergunta para quem está em casa e não sabe do que se trata. O que é medicina integrativa? A medicina integrativa, ela não é uma especialidade médica, né? Mas ela, em pouco tempo, a gente espera que ela seja, né? Assim como foi a acupuntura, né? A gente espera que logo, logo ela se torne uma especialidade médica. Na realidade, a medicina integrativa, ela busca olhar o indivíduo de uma forma individualizada, né? Na sua totalidade do ser. A gente diz muito para os pacientes assim: a gente vai tirar da sua vida, né, aquilo que te adoece e não somente a questão do que o teu corpo está precisando, como a medicina tradicional alopática faz, né? Então, é um pouco disso que a medicina integrativa aborda, né? A gente aborda também, assim, uma coisa mais ampla, os sentimentos, as emoções do paciente, com seus medos, com suas angústias, né? Então, a gente não só olha o paciente, o corpo, mas a mente e o que está tudo conectado com tudo no corpo do paciente. Nossa, isso então, é tão importante, porque a gente está vivendo um tempo em que as emoções estão muito potentes, elas estão chamando muito a nossa atenção, né? Tem tão pouco tempo que a gente passou por uma pandemia, a gente está vendo índices tão alarmantes de ansiedade, de depressão, crises de pânico. Então, é muito revigorante até ouvir vocês falarem, né? Refrescante, assim, vocês falarem de uma possibilidade de medicina que olha não só para o corpo físico, mas também para as nossas emoções, porque, na verdade, é tudo uma coisa só, né? Não dá para separar o que a gente sente do que a gente é. Com certeza, Renata. E tudo está conectado com tudo, né? Então, assim, a gente não trata só sintomas, mas a gente trata, assim, a gente promove vida saudável, né? Então, isso é que é importante, eu acho. E, assim, a certeza de um viver melhor, a longo prazo, buscando longevidade. E é isso aí que a gente está buscando, né, com a medicina integrativa, né? É uma nova prática, né? Então, eu sempre falo para meus pacientes, o primeiro passo que você vai dar hoje, você vai se transformar lá na frente em uma pessoa muito melhor, muito mais feliz, né, com qualidade de vida. Então, hábitos saudáveis, nada mais do que isso. Sim, né? Para quem está ouvindo a gente agora e está pensando assim, tá, mas qual é a diferença de uma consulta de uma medicina tradicional para uma consulta de medicina integrativa? Doutor Bruno, explica para a gente, por favor. Na verdade, na medicina integrativa, nós vamos buscar entender melhor como é a vida desse paciente, buscando entender suas peculiaridades, especificidades, buscando entender melhor o seu estilo de vida, a tua qualidade do sono, o teu nível de estresse, os teus conflitos emocionais, a tua vida por inteiro. Porque você imagina, hoje a gente vive uma vida muito conturbada, desregulada, e eu não acredito que somente uma medicação irá melhorar a vida do paciente como inteiro. Nós precisamos ter outras abordagens mais significativas para poder ajudar esse paciente a ter uma vida melhor, tais como alimentação saudável, alimentação anti-inflamatória, um sono de qualidade, um sono reparador, dormindo preferencialmente 10 horas da noite, de 7 a 8 horas por noite. E por que 10 horas da noite? Porque é quando nós temos a liberação da melatonina. Nossa, a gente está falando tanto de melatonina ultimamente, né? E não se fala muito em comprar a melatonina, adquirir a melatonina, mas é bom lembrar que a gente produz a nossa própria melatonina no nosso corpo, né? Nossa máquina é perfeita. Nós é que acabamos estragando ela. Essa é a verdadeira verdade. Ou seja, nosso corpo ele é melhor do que qualquer laboratório farmacêutico do mundo. Então, você imagina, as pessoas querem comprar melatonina e vão dormir meia-noite, 1 hora da manhã. Não faz nenhum sentido, porque se você começar a liberar melatonina 10 horas da noite, você deveria estar tomando 10 horas da noite, porque quando você toma essa melatonina de origem exógena, ou seja, de fora do teu organismo, ela
não entra em sincronia com a tua melatonina, que é liberada de maneira endógena, ou seja, pelo seu próprio organismo. Então, essa sincronia também é muito importante. Então, muitos acham que a melatonina ela é um hormônio do sono, mas, na verdade, a melatonina é um grande modulador metabólico universal, ou seja, suas funções são tão vastas, são tão intensas, que nós temos receptores de melatonina em todas as células, tecidos e órgãos do nosso organismo. E é ela quem faz o reparo do nosso DNA. Ela quem conserta tudo que a gente fez de errado durante a nossa vida inteira. Ou seja, ela atua de forma natural como ansiolítico, antidepressivo, antioxidante, anti-inflamatório, atua na resistência à insulina, na síndrome metabólica, atua como anticâncer. Existem já alguns trabalhos publicados mostrando que a melatonina era um poderoso anticâncer. Inclusive, uma boa noite de sono também é um poderoso anticâncer. Minha gente, é o famoso sono reparador. Realmente, né? Eu estou aqui com a doutora Rosa Landim e doutor Bruno Landim. Vocês que chegaram agora aqui, estão acompanhando o nosso programa, a gente está conversando sobre medicina integrativa. Com certeza quem está em casa está assim, tá, mas eu só devo buscar uma medicina integrativa quando eu tenho algum tipo de sintoma específico, não estou dormindo bem, ou qualquer sensação, qualquer queixa de saúde pode ser cuidada e tratada pela medicina integrativa. Com certeza. Né? Na verdade, o que eu costumo dizer é que não ter doença não significa ter saúde. Às vezes a pessoa ela não é hipertensa, ela não é diabética, ou seja, ela não toma remédio para pressão, ela não toma remédio para diabetes, e ela acha que não precisa procurar um médico que tem essa visão integrativa porque ela não toma nenhum tipo de remédio, só que ela está estressada, ela está ansiosa, ela está dormindo mal, ela está vivendo uma vida sedentária, ela está acima do peso e a obesidade é uma doença, então ela precisa literalmente ser tratada, mas ela ainda não parou para poder refletir sobre tudo isso. O que a gente para pensar é o seguinte, se você tem um carro, e você está dirigindo seu carro e começa a fazer um barulho estranho, um barulho esquisito. O que você vai fazer no primeiro momento? Você quer levar esse carro para o mecânico para saber de onde vem esse barulho. Agora você imagina a sua própria máquina, que você não está dormindo, você está estressado, o olho está tremendo, você não está tendo ânimo, não está tendo disposição, não está podendo viver uma vida com dignidade e você acha que não precisa procurar um médico porque você vai achando que tudo aquilo é comum. Você às vezes não vai nem no banheiro, você vai no banheiro dia sim, dia não, é comum. E às vezes pode ser comum mesmo, mas é comum, mas não é normal. Mas as pessoas vão normalizando uma situação que não deveriam normalizar. Sim, e eu sinto, acho que muita gente vai concordar que isso é um reflexo dos nossos tempos, né? A gente anda tão acelerado, é tudo tão para ontem, é tudo tão corrido, que a gente vai realmente se desligando do próprio corpo, desligando dos sinais. O corpo da gente está falando muitas vezes e a gente vai empurrando, principalmente assim, são tantas responsabilidades na vida adulta, a gente às vezes tem filho pequeno, então vai cuidar da saúde do filho, mas vai se deixando para depois. E uma coisa que eu falo sempre, troco sempre aqui com os ouvintes, é como é muito importante a gente cuidar da gente, porque isso é cuidar também de tudo que a gente faz, afinal a gente é a pessoa que dá conta de tudo, dá conta do trabalho, dá conta das responsabilidades, das relações. Tem alguma coisa nesse olhar integrativo que já dá para a gente colocar em prática no nosso dia a dia? Com certeza. A gente sempre fala, né? É um plano de vida, né? Então, esse plano de vida que vem nessas novas abordagens, né? Assim, é um plano de vida para você viver mais e melhor por mais tempo, né? Ao lado das pessoas que você realmente ama. Então, isso é a visão integrativa, né? É você cuidar da base, né? Do estresse oxidativo, da inflamação crônica. Então, é fantástico quando você consegue fazer realmente essa mudança de vida, né? Uhum. Tem algum caso de algum sintoma mais específico, alguma doença em que a medicina integrativa ela costuma ter resultados mais positivos ou mais rápidos? Nesse caso aí, ela é incrível para as doenças crônicas, ou seja, pacientes com ansiedade, depressão, insônia, pacientes com fibromialgia, Alzheimer, Parkinson. E por que eu falo isso? Porque não dá para a gente tratar um paciente somente com uma medicação. Nós precisamos entender quais são os hábitos de vida dele. Nós sabemos hoje que existem alimentos inflamatórios que vão inflamar não só o seu corpo, como o seu cérebro. Você imagina que 90% das doenças começam no intestino. 90% da sua serotonina é produzida no intestino. 70% da sua dopamina é produzida no intestino.
80% do seu GABA é produzido no A intestino. felicidade mora lá no nosso intestino. Mora lá. Ou não, né? Ou não está morando. também. Exatamente. Mais de 70% do seu sistema imunológico está no intestino. Então, cuidar do seu intestino é você cuidar do paciente de uma maneira sistêmica. Não dá para você dar um remédio para o paciente e deixar aquele paciente comendo pão, massa, bolo, chocolate, açúcar. Não dá. Hoje não tem mais como. Ou seja, a medicina evoluiu muito e o paciente que estiver se alimentando mal, infelizmente, está acelerando o seu processo de doença. Sim, por falar em alimentação e processos de doença, a gente está vivendo esse momento aí das canetinhas emagrecedoras, esse momento que é bem longo já, né, histórico, dessa pressão estética do corpo perfeito, que atinge todo mundo, mas especialmente as mulheres. E a gente sabe que muitas vezes o emagrecimento pode ser uma coisa positiva, pode ser bom para a saúde emocional também, para a pessoa se sentir bem. Nesses casos, como atua a medicina integrativa? Assim, Renata, eu posso dar o meu testemunho, né? Na realidade, eu hoje sou a minha melhor versão, porque na realidade eu comecei na medicina integrativa, né, com o Bruno. E aí te falo de verdade, quando eu comecei, eu falei assim, não, esse negócio é estranho, né? Porque a gente estuda 6 anos de faculdade e a gente não vê essas práticas, né, dentro da faculdade. Então, assim, eu perdi 32 quilos, né? Eu busquei a minha melhor versão, emagrecendo, como fazendo atividade física, né? Assim, eu ganhei saúde, eu ganhei confiança. Eu hoje não vivo sem dor, né? Então, assim, a gente se reunia em casa e eu falava assim, eu tô com dor no joelho, eu tô com não sei o quê. Aí meu sogro falava assim, é o peso, é o peso, é o peso. E sempre foi isso, né? Então, quando eu incorporei isso na minha vida, que realmente veio uma mudança, eu consegui realmente atingir o meu objetivo. Então, eu acho que a medicina integrativa, assim, essa questão do emagrecimento, né? Não é só você colocar canetinhas, né? Não é só você prometer perdas de peso de 15, 20 quilos no mês, né? Até porque, com o passar do tempo, vem a sarcopenia com as canetinhas, enfim, você precisa de um acompanhamento médico individualizado, né? Então, isso é muito importante a gente dizer. Mas, assim, emagrecer é mudança de estilo de vida, né? Você precisa mudar o seu estilo de vida para você poder ter resultado. As canetinhas são a cereja do bolo, né? Mas elas não podem se tornar uma muleta. Minha gente, não existe solução mágica, né? Desconfie. Qualquer solução de saúde imediata, que vai passar na hora, tende a ser uma coisa que, enfim, pode até dar resultado rapidamente, mas a que custo, né, para o nosso corpo, assim, é muito bom. Gente, eu estou aqui conversando com a doutora Rosa Landim, doutor Bruno Landim, a gente está falando sobre medicina integrativa, e eu queria também já trazer um pouquinho dessa história, né, ouvir esse depoimento super potente aqui, né, e é muito forte quando a gente compartilha e vive e oferece na nossa missão profissional algo que foi bom para a nossa vida, porque isso ganha uma força muito grande, né? Então, queria entender também, doutor Bruno, como foi que começou essa história de medicina integrativa também na sua vida? Confesso, Renato, que eu entrei na medicina integrativa há 15 anos atrás, porque eu entrei pela dor, não entrei pelo amor. Eu entrei porque eu fiquei doente um dia e eu fiquei hipertenso, tomando 4 remédios. Comecei com 1, fui para 2, fui para 3, fui para 4 remédios. E mesmo assim, minha pressão às vezes ia para 14, 15, e eu não entendia muito jovem, bem. Né, muito gente? jovem. Você que está ouvindo aqui no rádio, o doutor Bruno é bem jovem hoje. Então, imagine Obrigado. todos esses anos atrás. A hipertensão que apareceu bem cedo na vida, né? Muito cedo. E eu fui nos meus professores na época, né? Sempre fui magro, sempre pratiquei atividade física de 5 a 6 vezes por semana. E meus professores falavam assim, não, Bruno, é assim mesmo, mas continua tomando essa medicação que você vai ter uma qualidade de vida como outra qualquer. Pô, tô tomando já 4. Quando eu tiver 50 anos, vou tomar quantos? E aí, por não aceitar a minha condição, eu fui buscar alternativas diferentes de tratamento não convencional. Foi tão interessante que antes disso teve um cardiologista amigo meu, né? Ele falou assim, pô, Bruno, desculpa, mas você tá mais ferrado do que eu. Como assim, pô? Porque eu bebo, eu fumo, eu sou sedentário, eu como um monte de besteira, eu durmo tarde pra caramba. Você dorme 10 horas, você se alimenta bem pra caramba, você faz atividade física 6 vezes por semana, você tem uma vida plena e ainda tá com a pressão alta. Então, se eu parar de beber, minha pressão cai. Se eu parar de fumar, minha pressão cai. Se eu fizer atividade física, minha pressão cai. Se eu me alimentar saudável, minha pressão cai. Você não tem de onde tirar nada. Aí eu fiquei refletindo sobre isso. Caramba, eu acho que realmente tá estranho isso, né? Tá bem estranho.
Porque a gente tem que refletir sobre o que está acontecendo na nossa vida, né, Renata? Então, tipo assim, eu entrei com remédio, será que minha vida ficou melhor? Passei a tomar o segundo, melhorou mais ainda. Fui pro terceiro, pô, tô muito melhor. Fui pro quarto, minha vida tá bombando, tô cada vez melhor e a pressão tá cada vez menor. A gente tem que refletir sobre o que está acontecendo na nossa vida. E aí eu fui refletir sobre isso. E a partir daí fui buscar alternativas diferentes de tratamento ao não convencional. Foi aí onde eu conheci as abordagens da própria medicina integrativa, que já faço já há mais de 15 anos. E aí, confesso para você com muita sinceridade no meu coração que ao fazer esses tratamentos eu não tinha muita fé, eu não acreditava muito, né, porque a gente vem de uma escola completamente alopática, a gente sofre uma verdadeira lavagem cerebral durante a faculdade. Mas aí eu pensei assim, olha, mal não vai fazer, o que mais mal vai fazer do que esses medicamentos que eu estou tomando? E aí, para minha surpresa, com 1 mês eu tirei um remédio, com 2 eu tirei outro, com 4 eu tirei outro, com 6 meses eu curei minha hipertensão. Aí eu falei assim, caramba, isso realmente funciona. E aí são 15 anos compartilhando isso com as 15 anos pessoas. compartilhando. Gente, que maravilhoso. Para quem está ouvindo a gente ou está acompanhando no YouTube, como é que faz? Deve ter gente aí, ai meu Deus, estou com dor aqui, também estou hipertenso, estou precisando, estou sentindo que as coisas não estão equilibradas aqui no meu corpo. Vocês atendem aqui em Salvador, também atendem no Rio de Janeiro. Sim. Como é que faz para começar essa busca e começar essa investigação e principalmente começar esse cuidado integrativo à saúde? Eu atendo aqui em Salvador, na Paralela, né? Bruno atende no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e pelos nossos Instagrams, @Landim Medicina Integrativa. Maravilhoso. Muito obrigada pela presença aqui. Voltem sempre. Foi um prazer conversar sobre isso, conversar sobre saúde. Dessa forma integral, a gente precisa se cuidar, né? O Band News Entrevista volta já já com mais papo para você.
Band News Entrevista de volta, eu sou Renata Menezes, você que está acompanhando a gente aqui no nosso canal do YouTube, ou no seu rádio, no seu carro, em casa, no celular, a gente continua com conversas aqui importantes, tirando suas dúvidas, trazendo assuntos curiosos, e aqui comigo agora eu estou com Edson Figueiredo, que é diretor comercial do Grupo MC. O papo agora é para você que está querendo trocar de carro, está querendo comprar um carro, a gente vai conversar sobre carros híbridos, elétricos, conversa super importante, vamos tirar dúvida. Seja bem-vindo, Edson. A gente sabe que o mercado de automóveis mudou muito com a chegada dos carros elétricos. Queria aproveitar e já começar te perguntando sua sensação. Você que trabalha com isso há tanto tempo, mudou tudo muito rápido, né? Olha, obrigado pelo convite de vocês aí. Com certeza, vem mudando e cada dia tem novidade, não para, né? Muita mudança, muita informação. É incrível quando todo dia tem uma notícia nova, né? O mercado que cresce a cada dia, né? Começou praticamente há 2 anos atrás, ele começou a final de meados de 23, né? Então 24 ele vem se consolidou bastante e 25 agora já chega a ter a fatia de mais de quase 15% do mercado, né? De automóveis no Brasil. A gente falando de um mercado aí que projeta para esse ano 2,5 milhões de carros vendidos, né? Então assim, você pega uma fatia hoje de 10 a 15%, é muito carro em pouco tempo, né? Muito. Então, vamos começar já tirando a dúvida. Quem tem um carro tradicional, que está aí namorando um carro elétrico ou um carro híbrido, por onde é que começa a fazer essa pesquisa? O que é que precisa saber sobre esse universo? É fundamental isso. Acho que no início das vendas de veículos elétricos e híbridos, alguns consumidores eles não fizeram a pesquisa, alguns sofreram um pouco também, porque na realidade você tem que entender um pouco do negócio. O que é um carro elétrico hoje? Que ele tem algumas limitações, né, de autonomia, é um carro que você não é indicado para você fazer viagens longas, né, e o carro híbrido. Então, assim, o ideal é que realmente ele pesquise um pouco, vá até a concessionária, entenda um pouquinho, veja a autonomia, veja as garantias que o produto oferece, né, para ver o dia a dia, para ver qual carro se adequa melhor para ele. Eu tenho um trabalho muito grande lá nos nossos concessionários, que é justamente nossa equipe de vendas, consultores de vendas, para dar uma consultoria realmente para esse consumidor, que muitos chegam lá sem entender nada realmente. Então, assim, você não pode vender um carro errado para essa pessoa. A gente percebeu que no mercado aí, nem todo mundo pensa assim. Às vezes o pessoal quer vender, e na realidade coloca o produto errado na mão do cliente e é uma péssima experiência. Então, é ideal que é o seguinte, se é o único carro da casa dele, o ideal é que ele vá para um carro híbrido, que realmente tem autonomia muito melhor. Ele trabalha com o combustível junto com a parte elétrica. Mas se é um segundo carro de casa, assim, já cabe sim um carro elétrico, né? Então, assim, apesar de Salvador hoje, da Bahia hoje, já vem com muitos postos de abastecimento de carga elétrica, mas ainda não temos tantos e uma boa parte leva um certo tempo, né? Hoje tem carregadores de 30 minutos, como tem também de 1 hora, mas o mais fácil de você achar que são os carregadores de 7 kW, que você vai carregar em de 5 a 7 horas de relógio. E quem é que tem 5 a 7 horas para ficar esperando? Se tiver um carro só, realmente tem que pensar direitinho se vale a pena, né? Só para ficar mais claro para quem está em casa, então, se você, por exemplo, viaja muito, tem uma rotina que você sai muito de casa, ou viaja para o interior, ou trabalha numa cidade próxima sua, o carro híbrido talvez te sirva melhor. Isso, os carros 100% elétricos, a gente chama de EV hoje, uma boa parte deles, os com preço mais acessível, eles têm uma limitação de 150 quilômetros, tá, a 400. Então, se essa distância ela dá indo e voltando de 250, ele cabe normal. Mas se for maior que isso, o ideal é que ele parta realmente para uma versão do híbrido, né? Porque ele tem autonomia maior, vai rodar de 600 km até 1.200 km, ele tem muito mais tranquilidade, né? Apesar de que hoje os carros elétricos já vem com wallbox, que você pode instalar em seu trabalho, em sua casa, mas mesmo assim, numa emergência, se você não tiver com o carro carregado, você pode realmente ficar um pouco na mão. Então, é ideal que ele faça esse cálculo de quilometragem diária, semanal e mensal. Sim, com certeza. Gente, você que chegou agora, a gente está conversando com Edson Figueiredo, diretor comercial do Grupo MC, sobre carros híbridos, carros elétricos. Você que está aí querendo trocar de carro, comprar seu carro, preste atenção na conversa que a gente não vai deixar nenhuma dúvida. Esse mercado de carros, automóveis, ele é um mercado muito dinâmico. Então, também tem isso de comprar e daqui a pouco querer revender, quer trocar de carro já. Como é que é o valor de revenda? Porque, né, de uns 2, 3 anos para cá, você trouxe esse dado de 15% aí da frota já ser de carros híbridos ou elétricos. Como é que está essa outra ponta, a hora de vender o carro para comprar um novo?
Isso vem, aos pouquinhos também vem melhorando bastante, que comporta aquilo, né? O carro elétrico ainda, quem não tem quem não conhece, tem muito receio dessa questão da revenda do veículo, né? Que é uma coisa que o pessoal faz conta. É óbvio que você tem um carro híbrido hoje, você vai revender ele muito melhor. Já foi virada de 24 para 25, mostrou isso. Os carros híbridos no Brasil, eles não tiveram queda de preço. Os elétricos caíram realmente um pouco, porque pega um público mais específico. Quando, às vezes, quem comprou o carro zero não fez a conta correta, mas no usado ele já vai com mais cautela, né? Ele vai ver que realmente o preço ele cai mais um pouco, realmente, a procura é um pouco menor, né? E automaticamente, então, o híbrido se torna um carro, assim, é uma aposta certa no valor de revenda, e o elétrico ele vem crescendo a cada dia. Tá? É outra fatia de mercado, é uma fatia muito menor, né? Pela sua experiência, você acha que nos próximos anos a sua aposta de pessoa experiente no mercado é que a gente vai fazer uma transição para deixar de ter os carros tradicionais e passar pelo menos 100% para híbrido? Você acha que o mercado ainda está entendendo todo esse processo? Veja bem, em relação a combustível, diesel, gasolina, a gente tem a certeza que isso não vai acabar. Eu acho que é um mercado que cabe para todo mundo. A gente não tem condições de ter uma frota de 50% de elétrico, né? O híbrido, sim, ele comporta bem, ele vai crescer, ele vai continuar crescendo, acho que cresce mais um pouco ainda. A tendência de mercado no Brasil já começou agora, como algumas marcas, ter o carro híbrido, né? Começaram a fazer, as nacionais vão começar também a ter o híbrido. Hoje é muito mais vantagem e é mais certo comprar um carro híbrido, comprar um carro só gasolina, só flex. É uma tendência de mercado, mas não quer dizer que isso te retire os veículos a gasolina ou os carros a diesel. É óbvio que as vendas realmente a diesel, por exemplo, ela caiu um pouco, né? Em alguns segmentos, em outros nem tanto, mas é um mercado que vai crescer ainda, mas assim, vai ter espaço para todo mundo. Vai ter a fatia do EV, do 100% elétrico, vai ter a fatia que vai crescer muito do carro híbrido, né? E vai ter os carros não híbridos e os carros a diesel também. Futuramente já vai ter um híbrido flex, que já está vindo por aí, que é o carro com álcool e gasolina, né? Já tem veículos aí rodando com diesel híbrido, elétrico mais diesel. Então vai ter muita novidade, muita coisa vem pela frente, mas eu acho que cabe para todo mundo. O consumidor do carro, né, quem compra carro, quem gosta de carro, às vezes tem um perfil mais conservador, assim. Você sente que tem uma certa resistência, principalmente do público mais velho, a essa mudança, porque é uma mudança muito grande, né? Você sente que tem essa resistência das pessoas? Tem, no início, eu falo quando a gente começou na operação em 2023, lá para fevereiro, tinha muita. Era 1 mês, 3 meses trabalhando o cliente para tirar. Geralmente os carros são chineses, né? Tinha assim, uma discriminação grande, uma rejeição grande para o produto da China, né? Hoje eles já entenderam que com as informações chegando, que chega muita informação errada, né, ao consumidor. E eles, quando ele começa a entender que as grandes marcas alemães, suecas, americanas, usam o sistema elétrico feito pelos chineses, e aí a coisa começa a mudar de configuração. Compram lá. Então, assim, começa a ter credibilidade. A gente começou vendendo, a operação não foi fácil. A gente começou aqui em Salvador vendendo 7 carros por mês, 9 carros por mês. Hoje já chega a passar de 100, porque às vezes também falta veículo para ser vendido, né? É um perfil mais arrojado, talvez. Quem vai mais sem medo, assim, para o carro híbrido ou para o carro 100% elétrico, é um público mais jovem, um pouco mais ousado? Ele tem uma variação grande. Se perguntar, e o consumidor que procura você hoje para trocar nos carros GWM? Exemplo, eu pego de carros populares a carros de luxo. É interessante como público. Eu tenho 2 marcas de GWM. Eu tenho o Raval e tenho o Hora. O Hora tem um público maior feminino, o Raval tem um público maior masculino, mas nem tanto. Hoje as mulheres usam o Raval, homem usando o Hora. Mas assim, hoje eu vendo muito por indicação. Está quebrando aquela rejeição, aquele medo. De cada 10 clientes que chegam na loja hoje lá, 8 conhecem alguém que tem um carro e está muito satisfeito. Então ficou muito mais prático depois de 2 anos, o produto rodando. O pessoal começa a acreditar na marca, não dá problema, não tem um problema com reposição de peças, que é importantíssimo isso. E peça para esse carro, outra dúvida que eu ia te trazer aqui. Muita dúvida com relação a carregamento. Como é que faz? Onde que carrega? Viajando pelo sul do Brasil, assim, tem lugares no Brasil onde é muito mais comum você ver pontos de recarga, assim,
todo lugar que você vai. Aqui no Nordeste a gente percebe que não é tanto assim, não é tão comum, embora já tenha alguns. Então, duas dúvidas que eu quero te trazer, já aproveitando seu gancho, que é essa dúvida das peças, onde é que compra, como é que faz, né? A gente está acostumado àquela imagem da oficina mecânica tradicional, né? Do óleo ali na mão. Então, é diferente. E, enfim, e todas essas outras questões do carregamento, como é que funciona? Peças assim, a marca que nós apresentamos, que é a GWM, ela se preocupou muito em não ir direto para o volume, sim para abastecer a nossos clientes no pós-venda. Então, assim, iniciamos com poucos produtos. Começou com 3 produtos praticamente, né? Hoje já temos 8, vamos fechar o ano com 12, né? E a preocupação era peças e mão de obra para isso. Então, assim, hoje já tem um estoque de peças muito grande da montadora em São Paulo, em Vitória. Temos a nossa concessionária aqui já em Salvador, já abastecida, com em torno de 95%, 98% das peças do carro, que isso é muito alto, isso é muito mais que até marcas nacionais que tem aí, que trabalham com 75%, 80%. Então, hoje praticamente não tem problema com reparo em carro, não só em funilaria, como alguma peça que danifique e tal, porque as garantias também são bastante elevadas, né? São 5 anos de garantia, com 8 de bateria, então o consumidor não está acostumado com isso. Tem diferença de preço? As peças dos carros elétricos e híbridos são um pouquinho mais caras? Veja bem, as peças tem mais tecnologia, né? Então, automaticamente, sim, são um pouco mais caras. Mas se você tira pela cesta básica do seguro, são seguros hoje que variam com o carro nacional, de R$ 2.400 a R$ 3.800. Então, o seguro ele faz em cima de cesta básica de carro. Então, ela calcula a seguradora. Se a peça é muito cara, como as outras marcas alemães, é seguro para mais de R$ 8.000, R$ 10.000 pela cesta básica dele. Se eu vendo o seguro hoje de um carro desse de 2.400 a 3.500, isso quer dizer que a cesta básica está dentro do mercado nacional. Então, a gente fica bem tranquilo. O que você perguntou em relação a carregamento, essa é uma preocupação grande. Todo mundo quer saber, né? Quem chega aqui viaja, hoje eu vendo carro para engenheiro, para representantes comerciais, e hoje a gente não está tão abastecido em postos com os de carregamento como está no sul do país ainda. Mas hoje o pessoal do Nordeste entendeu. Posto de combustível que está na linha verde, por exemplo, aquele entendeu que se ele tiver um abastecimento elétrico, o pessoal para e consome na conveniência dele. Naquela meia horinha, 40 naquela minutos, meia horinha, né? depende do carregador que ele coloca, de 30 minutos, de 1 hora ou de 6 horas. Então, assim, hoje tem aplicativos, 3, 4, 5 aplicativos que você consegue fazer a sua rota hoje. Eu quero ir daqui para Aracaju, daqui para Recife, daqui para Porto Seguro. Uau. Você no aplicativo, você vê sua rota, onde você programa seu abastecimento, que é interessantíssimo isso, e com um detalhe, você pode reservar o carregador. Eu vou chegar em tal lugar, tal hora, você reserva, e você paga uma quantia, um valor residual, e você deixa programado. Chegou naquele lugar lá, está lá esperando você chegar, você vai carregar seu carro e continua a sua viagem. Então, é muita informação que o consumidor, ele só sabe quando vai à concessionária, porque ele fica com muito medo. E quem não sabe, então, porque fala muita coisa, e quando chega lá, faz, eu não sabia disso. Você faz tudo hoje com o carro. Maravilhoso. Ó, a gente está aqui conversando com Edson Figueiredo sobre carros híbridos, carros elétricos, você que está aí, ele que é diretor comercial do Grupo MC, entende tudo de carro, entende tudo negócio de carro, trocar carro, comprar carro. Então, hoje é sábado. Com certeza tem muita gente que está ouvindo ou está assistindo a gente no YouTube e que programou o dia de hoje para sair de repente, para dar uma olhada, para visitar a concessionária, para comprar. Vou sair para comprar meu carro. Então, palavra de especialista, quais são os seus conselhos, quais são os pontos que é importante que a pessoa observe na hora de fazer essa escolha? É importantíssimo, primeiro, ele estudar um pouco, conhecer um pouco da marca que ele pretende adquirir esse veículo, né? Olhar a estrutura da concessionária, ver a questão de realmente a oficina, como é que está. Procurar, são muitas marcas novas, quem tem esse carro, se está satisfeito. No próprio showroom da concessionária ele vai ver muita coisa. Se ele tem satisfação, você tem satisfação, né? Você percebe isso. Tem algumas marcas que você vai e tem muita gente reclamando. Pô, eu não quero mais, eu estou sem peça aqui. Isso você já é um alerta para você. E o principal é você tem que testar o carro. Então, nosso lá, eu não vendo um carro lá, nós temos a obrigação, temos objetivo de test drive. Não só para mostrar ao consumidor o que o carro tem, é para tirar a dúvida também. Às vezes a pessoa não vai comprar, vai só conhecer o carro lá. Para a gente, nós temos satisfação grande em recebê-lo e mostrar tudo. O que quer ou não, é um boca a boca, né? Ele vai fazer nossa propaganda, fui lá, vi o carro, adorei o carro, então a gente mostra realmente o que. Mas eu não vou comprar agora, mas eu quero te mostrar o veículo. Então nós fazemos em torno de 250 a 300 test drive por mês, né?
nossa loja lá na Paralela. Hoje é o dia de vendas, sábado é o dia de vendas, é dia que a gente faz nosso volume de vendas quase, o que se vende na semana, a gente vende no sábado, que o consumidor, muita gente não pode vir durante a semana, ele vem rápido, mas ele volta para trazer a esposa, os filhos, justamente nesse dia de hoje, e é interessante. Testa o carro e aproveitar que esses carros hoje estão com taxas especiais, taxa zero, bonificação que vai no usado de 10 a 30 mil reais, seguro grátis, tem muito benefício que não tinha nos nacionais, né? E com a coisa nova, que é importantíssimo frisar, já temos fábrica no Brasil, compramos a fábrica em Iracemápolis, a marca, começa a produção dos carros nacionais a partir do mês de junho. Então, assim, é mais uma tranquilidade para o consumidor. Pô, vai começar a fabricar os carros a partir de junho agora e tem muita novidade de lançamento também, dentro do ano. Maravilhoso, minha gente. Você que está aí, ó, pensando em comprar seu carro, trocar, eu vou acrescentar uma dica. Dica de jornalista. Converse com quem tem carro, quem tem o carro elétrico, quem tem o carro híbrido. Hoje a gente vê muito nos carros de aplicativo, tem muita gente utilizando, né? Os carros elétricos, os carros híbridos. Então, assim, ó, a dica de jornalista para qualquer coisa na sua vida é pergunte, converse, vá na rua, converse com as pessoas. Porque é conversando que a gente vai entendendo outras realidades, outras experiências, e a gente aprende muito pela experiência do outro, não é verdade? Com certeza. Então, quero agradecer muito a sua presença aqui, Edson Figueiredo, diretor comercial do Grupo MC. Volte sempre. Prazer enorme receber você aqui. Se tiver mais algum recadinho para dar, a gente ainda tem um minutinho. E você que está aí, se tiver mais alguma dúvida, entre em contato, procure saber para você comprar seu carro direitinho, não ficar depois aí preocupado. Pelo visto, tem muita vantagem nos carros híbridos e elétricos. Eu tenho sim, eu quero deixar uma informação em primeira mão para vocês. O nosso Grupo MC, nós representamos a marca aqui na Bahia, agora Salvador e Feira, né? Temos um ponto, uma concessionária aberta na Paralela, segundo ponto na Avenida Luiz Eduardo. Estamos inaugurando esse mês ainda na Espatória Caminho das Árvores e em Feira de Santana também, uma concessionária nova para a gente, para atender melhor nossos clientes. A nossa marca, vamos lançar esse ano ainda, mais 4 produtos, começa a partir de agosto. Estamos chegando com picape, aí, diesel, SUV 7 lugares, né? Um carro da linha Premium que chama-se Way 07, que são 6 poltronas que dão massagem, com televisão dentro, é luxo mesmo, carro de luxo, né? E vem um carro mais esportivo um pouquinho, que vem um Raval aí, que é o lançamento, não divulgaram o nome ainda, tudo dentro do ano, são mais 4 modelos, devemos encerrar um ano com 12 veículos diferentes dentro do nosso showroom, então é muita oportunidade, nosso leque aumenta muito para o consumidor, e aguardo todo mundo aqui lá na Paralela, né? Na GW Morena, quem quiser conhecer, quem quiser ligar, sem compromisso, mas poder ter o acesso ao carro elétrico, ao carro híbrido, eu acho muito importante, nós fazemos questão de atender todos vocês lá. Maravilhoso, Edson. Muito obrigada pela sua presença aqui. Prazer recebê-lo. Aproveita aí, gente. Amanhã é Dia das Mães. Compra um carro, que tal? Presentão de Dia das Mães aí. Em vez de comprar geladeira, máquina de lavar, vamos comprar um carro para amanhã, que as mães merecem, né? Obrigada pela sua presença. Gente, sábado que vem a gente volta com mais um Band News Entrevista. Aproveite seu dia, cuide de você e até lá. Tchau, tchau.